falar uma vez mais com Deus. Vocês já o tiveram a fazer há bocadinho, mas não quero mais, eu vou fazê-lo. Obrigado, Pai, por estarmos aqui esta tarde. E é especial estarmos à volta das Tuas coisas, Senhor, porque Tu és especial. E como cantávamos agora há pouco, que gratidão haja no nosso coração, Senhor, porque Tu nos deste a Tua salvação, que é eterna, Senhor, que não é baseada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Senhor, e é baseada unicamente no Teu amor. E que base é essa, Senhor? O Teu amor que é infindável, inesgotável. E que nós possamos estar com essa gratidão, mas ao mesmo tempo com humildade, perceber que estamos longe de ser aquilo que poderíamos ser e devemos ser. Mas temos-te do nosso lado, Tu és da nossa equipa e, portanto, por estranho que isso pareça, Tu és o principal interessado em que nós nos tornemos numa melhor versão, acima de tudo porque assim iremos espelhar a Tua glória a este mundo, Senhor, e por isso nós estamos confiantes, Senhor, de que contigo, do nosso lado, nós somos capazes. Que nos ajudes, pois, naquilo que vamos falar, naquilo que vamos ouvir, naquilo que vamos ler da Tua palavra, Senhor, é que se faça luz, é que os nossos olhos estejam abertos para as maravilhas da Tua lei, como dizia o salmista, e que saiamos daqui diferentes, exatamente porque a Tua palavra nos confrontou, nos consolou, nos admoestou e nos ensinou, Senhor. A Tua palavra tem essa capacidade de ir de acordo com as necessidades de cada uma, Senhor, que são tão diferentes, mas nós damos graças por cada uma que está aqui e damos graças pelos diferentes estágios de vida em que estamos aqui, Senhor. Mas uma coisa sabemos, todas precisamos de Ti. E admitirmos isso é o princípio da mudança, Senhor. E ajuda-nos por isso a fazê-lo já agora no início daquilo que vamos falar. Temos bem ciente esta questão de que precisamos, e muito, e desesperadamente de Ti, Senhor. Por isso Te pedimos tudo isto e agradecemos no precioso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então nós temos estado a falar... Está bom? Temos estado a falar sobre como ter um coração de Maria no mundo de Marta. E eu estive a ver nos registros e nós começámos exatamente há um ano atrás. Começámos em junho de 2016. E, sou-vos sincera, nunca preveria eu que passado um ano depois já tanto tivesse passado na minha vida e através desta pequena porção da Bíblia, que são 5 ou 6 versículos, e como aquilo tem tanto sumo, tem tanto conteúdo e tem tanto ensinamento para nós. É certo que já vagueámos também por outros capítulos, também andámos ali em João 11 a falar da questão de Lázaro, mas a base tem sido realmente Lucas 10, e eu vou pedir para vocês abrirem a vossa Bíblia neste capítulo, Lucas 10. O nosso livro está mesmo a começar a terminar, este é o penúltimo lição, a penúltima lição, temos só mais uma lição, tal como vocês sabem, em agosto não há o culto de mulheres, mas em setembro, se Deus quiser, teremos. Será o último capítulo que vamos falar deste livro e, de novo, peço as vossas orações para que um novo tema se possa levantar e surgir e que seja de acordo com as necessidades de cada uma e produtivo, estimulante e edificante. Este tem sido, pelo menos para mim, tem sido este livro. Eu preciso só do comando. Isto hoje está assim um bocadinho a precisar da fina delas. Não sei se vocês sabem mais do que eu não sabia que uma coisa que eu pensava que se chamava pelo nome, afinal tem um nome oficial, que não é um nome assim muito bonito, mas é o nome que o dicionário diz, e eu tenho que concordar, e andei tantas vezes nessa coisa, e vivi grandes e bons momentos aí, em criança, principalmente, em adulta menos vezes, mas chamava-lhe uma coisa e aquilo não era bem esse nome. E hoje, para preparar a lição, porque o livro está em inglês, eu estava a querer traduzir e ser mais ou menos rigorosa, fui à procura do nome, hoje não, esta semana, à procura do nome, e eis que eu descobri, isto chama-se assim, e fui confirmar 2 ou 3 vezes, obrigada, e chama-se mesmo, mas se calhar vocês sabiam, eu não sei, que isto chama-se uma gangorra. Sabiam que chama-se uma gangorra? Pronto, estávamos todos no mesmo barco. Eu chamava isto um baloiço. Isto há em vários parques infantis, um fica de uma ponta, outro fica da outra. Quem aqui nunca andou neste... Quer dizer, as irmãs mais velhas
Se calhar em criança não havia tanta disponibilidade disto, mas eu andei muito e é bem divertido. O único problema era quando calhávamos com um peso pesado na outra ponta, que nos deixava presas lá em cima, e eu soube bem que se pulava e saltava e aquilo e o outro. E pior ainda era se ele se levantasse e do outro lado caímos forte e feio. Uma gangorra, portanto já podem mostrar com ar sonoro quando passarem por um parque, está ali uma gangorra, eu chamava isto de baloiço. Gangorra, vejam lá, irmã, não sei quem é que inventou isto, mas baloiço acho que era melhor, mas pronto. Se eu falar gangorra hoje toda a gente sabe o que é, não sabe? É isto. Se eu falar baloiço também acho que toda a gente percebe. Mas esta é uma imagem muito perfeita e boa para nós percebermos esta questão da nossa lição, que é o equilíbrio, que tem sido isso basicamente ao longo do livro, o equilíbrio entre o serviço e a adoração. Nós todas percebemos que temos uma tendência natural para um dos extremos. Nenhuma de nós é assim neutra, nenhuma de nós é assim muito equilibrada. Nesta área e em todas as áreas somos pessoas desequilibradas naturalmente. E a gangorra mostra isso porque tem os dois lados e podemos cair só para um e o efeito da brincadeira não acontece, não é? Porque o objetivo é aquilo andar para cima e para baixo. E o objetivo na vida cristã é isto também, nós estamos num sítio e no outro e fazemos a coisa andar e nós já percebemos afinar ali o ritmo. O ritmo é muito importante. É uma das partes mais interessantes desta brincadeira, é exatamente... Mas está ligado. Andarmos para cima e para baixo, não é? Mais devagarinho, mais forte, andarmos a balançar, estarmos ali parados não é de todo o objetivo. E a Bíblia, irmãs, é maravilhosa, como sempre, harmoniosa e complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. E por isso nos estimula a nós não nos rendermos e acharmos que isto é muito complexo. Porque esta passagem de Lucas 10, em que nós vemos estes versículos, a partir do 38, que é esta história de Marta e Maria, daquela chilique que a Marta teve e da repreensão que o Senhor lhe fez e da lição que Maria aprendeu e Marta não nesta parte aprendeu, mas mais tarde revelou que aprendeu, está encaixada aqui no contexto da Bíblia, e não que é por acaso, entre os versículos anteriores, que é a parábola do bom samaritano, e a seguir, quando nós começamos o capítulo 11, está a oração que o Senhor Jesus ensinou do Pai Nosso. E isto tem muito que se lhe diga, porque a história do bom samaritano, e diga-se de passagem que o Senhor Jesus nunca o chamou bom, nós é que o chamamos, a história do samaritano, ou a parábola do samaritano, tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Nós aprendemos como é que nós nos podemos relacionar com o próximo, com os outros, e depois, ali na oração do Pai Nosso, nós aprendemos como é que nós nos podemos relacionar com Deus. E são estes os dois lados da gangorra. Portanto, é o nosso relacionamento com Deus, a adoração, o nosso relacionamento com o próximo, o serviço. E nós temos que viver nestas duas partes. Uma só é pior do que ser coxa, é pior do que ser paralítica. Uma destas áreas só faz-nos mais pessoas, sabiam? Porque se caímos no extremo, supostamente, de que só adoramos a Deus e só falamos com Deus e só nos preocupamos com Deus, tornamos-nos snobs, tornamos-nos muitas vezes hipócritas, queremos mostrar o que não somos, tornamos-nos muitas vezes arrogantes porque achamos que sabemos e que podemos muito. Se caímos no outro extremo, vamos estar a servir com as motivações erradas e não vai servir para nada. Não vai servir para nada, não vai produzir nada. Só produz quando nós andamos em sintonia nestas duas coisas. E por isso, nós vamos estudar um bocadinho mais esta história, esta parábola que o Senhor Jesus contou do bom samaritano. E vamos aprender juntas, é sempre esse o objetivo, e vamos aprender juntas um bocadinho sobre esta questão do próximo. Porque esta parábola é muito, muito profunda. Antes de começarmos a ler os versículos, deixem-me que vos diga que é esta passagem e a passagem que há pouco lemos, que a Cláudia nos mostrou em Mateus, de quando eu tive sede, deste-me água, quando eu tive fome, deste comer, é muito humilhante. E aquela de nós que não se sentiu constrangida com o pouco que faz e com a questão de nós não julgarmos o outro, porque o Senhor diz que quem fizer um destes pequeninos, quem são estes pequeninos? Não é só crianças, pequeninos é estes que não são ninguém, são os desprezados. E
Nós naturalmente somos snobs em relação aos outros. Alguém que não é do nosso patamar, que não é do nosso nível, não é da nossa turma, nós olhamos de lado, nós julgamos, e Deus não quer isso. Ele só queria que desse um copo de água, só queria que desse um bocado de pão, só queria que desse uma roupa que tu até já nem usas, só queria que lhe desse um sorriso e um bom dia. E nós somos forretas nestas coisas. Incrível, não é? Incrível. Isto porque também aqui na história do samaritano acontecem estes dois extremos. De uma pessoa generosa e bondosa e daqueles que não o foram. Mas vamos começar por ler, os versículos começam logo no 25, portanto Lucas 10, 25. Começa aqui com a apresentação de uma personagem que chegou ao pé do Senhor Jesus. Aqui a vossa versão, e penso que a minha também, chama o doutor da lei, certo? É isso que vocês dizem na vossa... Portanto, ele era um advogado perito na lei judaica, portanto, na Bíblia de então. Era alguém que dedicava a sua vida ao estudo da palavra, sabia provavelmente as leis todas de frente para trás, de trás para a frente, e quando se aproximou de Jesus, não foi com a melhor das intenções, não quis só aprender de Jesus, ele tinha um objetivo em mente. E queria que uma de vocês lesse por isso o versículo 25. Lucas 10, 25. Quem pode ler? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tentando, não é? Tentando. Esta versão diz-nos assim. E certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A multidão não sabia qual era a intenção dele, pô não? Mas Jesus sabia, certo? Sabia qual era a motivação da pergunta dele. Uma pergunta legítima. O que ele estava a perguntar é como é que eu consigo passaporte direto para o céu? É a pergunta que qualquer uma de nós gostaria de fazer e receber a resposta, porque é uma questão eterna, não é? A questão do céu ou do inferno é uma questão eterna e é natural que ele tivesse todo o interesse de ter resolvido esta questão na sua vida. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas eu quero chamar a atenção que a intenção dele era tentar o Senhor Jesus, era apanhá-lo, era encostá-lo num canto e dizer agora quero ver como é que tu desenrascas daqui. E o Senhor Jesus é Deus. E o Senhor Jesus é sábio e perfeito e maravilhoso e responde, e Deus tem muita mania de fazer isso, responder perguntas, alguém faz uma pergunta e ele responde uma pergunta. Ou seja, em vez de dar uma resposta, porque alguém pergunta, que horas são? Não, a que horas são? Que horas achas que são? Alguma coisa assim, não responde, faz a pessoa pensar. E foi o que ele fez com o nosso doutor da lei, com esta inteligência, com este crânio, com este supersumos da lei, fê-lo pensar. E quando o faz pensar, pergunta-lhe, o que está escrito na lei, isso no versículo 26, como lês? Eu gosto desta versão que diz o que está escrito na lei, como tu a interpretas. O que está escrito aqui na Bíblia, irmãs, é a verdade, porque ela vem de Deus. Mas eu posso interpretar da maneira errada. E por isso, tão sabiamente, Jesus, quando lhe faz estas duas perguntas, não só quis saber o ponto onde ele estava, se ele sabia a lei ou não, mas como é que ele a interpretava. E isto é muito importante, como ele responsabiliza o indivíduo. Percebam que Jesus não diz, o que é que na tua igreja te ensinam, o que é que o pastor do teu púlpito fala, o que é que nos estudos bíblicos, o que é que tu interpretas. Porque tu sabes ler. Então, quando tu lês, o que é que aquilo te faz pensar? E isso é muito importante. E nós estamos aqui nestes estudos, e temos estado aqui na igreja, nos estudos bíblicos e tudo mais, e às vezes nós pomos um bocadinho à margem de acharmos que nós temos que ir de reboque com os outros, o que é que os outros pensam, o que é que os outros dizem, mas nós temos que pensar, porque Deus responsabiliza-nos disso, irmãs. Responsabiliza-nos do que é que nós acreditamos, do que é que nós pensamos. Eu não acho que aqui na igreja alguém alguma vez diga algum disparate aqui do púlpito, mas eu não posso pensar como aquela pessoa, porque eu não sou aquela pessoa. Independentemente de quem seja. Até vocês não são eu. Vocês não têm que pensar como eu. Vocês têm que ser como os bereanos. O que é que foi dito? Então vamos ver se está assim na palavra. E interpretá-la bem. E é por isso que há tantas religiões, e é por isso é que há tantos ensinamentos errados, às vezes ditos cristãos, porque é uma questão de interpretação. Eu olho para este versículo e eu interpreto desta maneira.
Não acham que faz sentido? Faz, mas não se aprofunda, não se vai mais longe. E uma regra do estudo da palavra, irmãs, é que o sentido da Bíblia está no autor e não no leitor. Eu não tenho a liberdade de pegar na palavra de Deus e interpretá-la como eu quero. E achar que aquilo, eu acho que afinal isto é assim. Não tenho. É palavra de Deus. Deus pôs os seus pensamentos, eu nunca os vou alcançar na sua plenitude, mas eu tenho que humildemente buscar, Senhor, o que é que tu tinhas em mente quando tu escreveste isto aqui na tua palavra. E não achar que eu posso pegar na palavra e como leitora, eu acho que é isto e ficar assim. Isso é livre-andade. E com a palavra de Deus não se brinca. Ela é a palavra de quem? De Deus, não é minha. Logo, quando se estuda, há de haver reverência. E Jesus mostrou isto. Aquele doutor da lei passava o dia a estudar a palavra de Deus. Da altura, os livros da lei. Como é que tu interpretas? Estudas para quê? Lês para quê? Só para mostrar que sabes? Não. Tu tens que interpretar, porque isso depois tem que ser uma mais-valia para a tua vida. Isso é que é o alimento da tua alma. É a mesma coisa que eu vos dar ingredientes para vocês fazerem uma comida e vocês não os prepararem convenientemente. Se calhar não vai ser grande coisa. Não tirem as cascas das batatas, não tirem as cascas das cenouras, não lavem, não é? Tudo para a panela. E depois vamos ver o que é que sai. Não sai grande coisa. Porque vocês não estão a seguir a receita, porque vocês não estão a seguir regras básicas de higiene e de confecção dos alimentos. E com a palavra de Deus não pode ser diferente, não pode haver esta leviandade de nós acharmos que é o que está, é o que está. E, por exemplo, está ali aquele versículo, pronto, isto aplica-se ao mistério. Por exemplo, porque Deus amou-me de tal maneira. Está aqui este versículo que é ótimo para evangelização. É ótimo para evangelização, é verdade. Mas temos que perceber o que é que aquilo estava lá escrito, qual é o contexto, a quem é que Jesus disse aquelas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Percebem? Tem que se perceber o contexto. E é isso que nós estamos a fazer aqui um bocadinho, porque quando nós estamos a ler aqui o contexto de Marta, quando nós chegamos ao final aqui do versículo 37 e nós entramos na história de Marta, é impressionante. É impressionante como aí já estamos numa rotação e numa velocidade de profundidade bíblica que quando chegamos à história de Marta e de Maria é completamente diferente. Porque estudámos antes, porque pusemos a passagem no contexto. Porque nós, quando tiramos um texto do contexto, passa a ser um pretexto. Percebem, irmãos? E nós não podemos ser preguiçosas na palavra. E graças a Deus, porque quando jovem, quando me converti, foi-me incutido sempre o desejo de ler a palavra e de aprender da palavra. Porque havia sítios onde às vezes nós íamos como jovens do Norte, acampamento e tudo mais, e eu via uma apatia nas raparigas. Não sabiam nada, porque nunca lhes era pedido para lerem na igreja, a Bíblia, nunca era-lhes pedido para dar nenhuma opinião na mesa redonda, então era uma apatia completa, elas não sabiam nada. E fazia-me confusão. Como é que pessoas crentes não têm sinais de vida dentro delas? E nós temos que ser mulheres da palavra, nós temos que confiar naquilo que nos ensinam nesta igreja, que graças a Deus é saudável, mas eu tenho que saber ir aqui cavar, e tirar, e aprofundar, e perceber o que é verdade. Deus deu-me um livro que é os pensamentos dele, que é a verdade. E eu vou achar que este livro é igual aos outros que estão nas outras prateleiras. Não é. Não é. E nós só vamos crescer, irmãs, quando nós olhamos para este livro e dizemos obrigado, Senhor, porque eu tenho a tua palavra. Obrigado. Obrigado. É o mínimo que nós podemos fazer. Existem religiões, como por exemplo os muçulmanos, em que eles decoram de trás para a frente o livro inteiro. E nós nem sequer às vezes 1 ou 2 versículos sabemos. Isso é vergonhoso. Eles decoram mentiras e nós temos a verdade, irmãs. Que sejamos mulheres da palavra. E é por isso que o nosso objetivo nestas reuniões é estarmos à volta da palavra. Não é para nós vermos as nossas lindas caras, ainda que isso seja bom também. É mesmo, graças a Deus, para estarmos aqui à volta da palavra. Está bem? Como é que tu interpretas? E isto nós vamos estar a ler, possamos estar a interpretar no nosso coração e digerir tudo isso. Está bem? Queria-vos mostrar um versículo que se encontra em Provérbios, que eu gosto muito deste versículo, está sublinhado na minha Bíblia. Compra a verdade e não a vendas. Em relação a este contexto, nós estudamos a palavra, é Provérbios 23, é fácil de decorar. Compra a verdade e não a vendas. Como é que nós compramos alguma coisa? É porque essa coisa tem um preço, é porque essa coisa tem um custo. A verdade também o tem, irmãs. A verdade não pinga aqui da palavra de Deus e nós bebemos-la dela. Eu tenho que a espremer, eu tenho que procurar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir a uma concordância, eu tenho que ir ver o tema, eu tenho que possivelmente ler opiniões de outros comentaristas, mas acima de tudo também eu próprio
incorporar e ver o contexto da palavra, ver para quem é que foi falado, quando é que foi falado, em que período foi falado. Isso é que é estudar. Isso é que é estudar. Compra a verdade e não a vendas. Depois venham cá com histórias, venha quem vier com argumentos de outra natureza. Eu tenho a verdade e não a vendo. Se isto é verdade, eu não a vendo. E nós vivemos num mundo hoje, irmãs, em que a verdade, e por se dizer a verdade, nós vamos ser presos. Não há dúvida. Não há dúvida. Só basta, por exemplo, como a verdade que o homossexualismo é pecado. Hoje em dia isso não é politicamente correto dizer. E já chegaram a um ponto em que vai sair leis, e em países já saíram, em que é proibido dizer-se isso do púlpito. Não é na rua, é de um púlpito. É considerado discriminação. Mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Palavra de Deus. É verdade. Temos que saber dizê-la também. É verdade. E no contexto que devemos dizer. Mas é verdade. E tu não a vendes. Significa que se alguém disser assim, não digas isso. E eu, desculpa, mas eu tenho que dizer porque é verdade. Mas se vais para a prisão, então qual é o caminho? Mostra lá. Não vendo a verdade. Porque ela foi comprada com alto e sacrifício do meu Senhor. E para me entregar essa verdade a mim, eu não a vendo. Que nenhuma de nós... É fácil estar a dizer isto agora no contexto, não é? O Senhor, se calhar, se me testar, eu sou mais vendida do que pareço. Mas que o Senhor nos dê graça para que sejamos mulheres firmes. Continuando aqui na história de Lucas 10, do doutor da lei, a história parecia estar a terminar. Portanto, ele fez uma pergunta, ele perguntou como é que se interpretava e ele sai no versículo 27 com um versículo que se encontra em Deuteronômio 6, básico do judaísmo. Os judeus oravam todos os dias isto, oravam estes versículos. Se vocês forem ver, e depois podem ver melhor em casa a passagem de Deuteronômio 6, e ouve ao Israel a palavra de Deus, e depois ele vai e aparece este versículo: amarás o Senhor teu Deus. Isso era orações comuns. E centraliza realmente toda a Bíblia, quase estes dois versículos que ele vai dizer. Diz assim o versículo 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. E foi aqui que o doutor da lei pensou que tinha encostado Jesus a um canto. E por toda a multidão ficou a olhar para Jesus. O que é que ele pode acrescentar agora? Isto diz tudo. Amas o Senhor acima de tudo e de todos, e amas o teu próximo. Tchau. Não há nada a acrescentar aqui. E Jesus, provavelmente com um sorriso na cara, virou-se para ele no versículo 28 e disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Muito bem, resposta certa. Ou como outras versões dizem, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Pronto, olha, tiveste um 20 aqui no teste. Parabéns, resposta mesmo certa. Parecia que seria o que o doutor da lei queria ouvir, mas não. Porque neste jogo, quem ficou bem foi Jesus. Jesus, ele vai ter com Jesus: Senhor, o que é eu preciso fazer para receber a vida eterna? Então, o que é que a lei diz? Como é que te interpretas? Ele diz o versículo. Olha, boa resposta, isso mesmo, agora vai e faz e vive isso. E toda a gente ficou: uau, Jesus é espantoso, Jesus é maravilhoso. Ele não deu resposta nenhuma, porque ele não respondeu a nenhuma das perguntas dele. Ainda lhe fez perguntas e diz-lhe que ele respondeu-as bem. Tipo, olha, acabou a história, muito bem. Próxima, mais alguém tem alguma pergunta? Mas não, o doutor da lei, porém, ele querendo justificar-se a si mesmo, diz assim no versículo 29, mesmo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele não estava satisfeito. Jesus não tinha sido encostado a canto nenhum, não é? Jesus estava no controle de tudo. Quem é que tinha ficado ali mal na fotografia foi ele, que estava-se a armar em chico esperto. Então ele assim: mas eu agora com esta pergunta eu arrumo Jesus. Quem é o meu próximo? Sabem porquê? Porque durante séculos os doutores da lei discutiam e não sabiam definir concretamente o que é isto do próximo. Havia sempre uns que tinham uns limites mais abrangentes, havia outros que eram mais restritos. Isto porquê? Porque ser judeu, no meio de todas as outras nações, era ser o único que tinha só um Deus. Os outros todos tinham deuses e ídolos e variedade. Portanto, eles eram os únicos que tinham só um Deus. Ainda por cima Deus diz assim: não se misturem com os outros. Vocês não se misturam com os outros porque os outros são idólatras, são pagãos, têm ideias, filosofias, maneiras de viver erradas. Então, para um judeu, todos os outros povos e nações eram impuros.
E pior do que serem impuros, eles chamavam-lhes goi, que quer dizer cães gentios. Não era um bom nome, não era cães no sentido fofinho que nós falamos hoje, é mesmo cães de ser uma coisa repugnante. Mais à frente o apóstolo Paulo, numa das cartas, fala de cães, e era mesmo neste sentido também de depreciativo. Então eles chamavam os outros de cães gentios, vocês não são nada, vocês não são nada mesmo. E, portanto, quem era o próximo ficava assim um bocado reduzido, talvez, aos judeus, porque os outros eles não se davam, os outros não se misturavam, os outros não deviam contactar. Estava assim uma coisa um bocado confusa para eles. E o doutor da lei pensou, bem, agora como é que Jesus safa desta? Quero ver se ele me vai fazer mais alguma pergunta, porque eu fiz-lhe quem é o meu próximo, não estou a perceber. Porque ele está a dizer para ele, vai e vive isso e faz isso. Fazer isso era o quê? Era amar o Senhor Deus de todo o coração, todas as forças, não é? E o próximo. E ele agora estava com uma pergunta legítima, mas quem é o meu próximo? Para eu viver isto, quem é o meu próximo? E começa Jesus então a contar-lhe uma história que deixou toda a multidão de boca aberta, inclusive o doutor da lei, porque esmiuçou e destruiu a super espiritualidade deles e porque mostrou que aquilo que eles estavam a querer argumentar era legalismo, não era, nem sequer é lei, é legalismo. Porque Deus, quando deu a lei, e nós temos leis também hoje, mas quando deu a lei em especial ao povo de Israel, foi diretrizes, foi para proteção, foi limites da propriedade para eles saberem o que é que podiam ou não fazer. E eles tornaram aquilo regras excessivas e regras que não estavam de acordo com o coração de Deus. Basta ver as regras ridículas que eles ainda hoje têm sobre o sábado. Se vocês forem a Israel e forem um sábado, os elevadores não dá para carregar os botões. Os elevadores param em todos os andares porque eles não podem fazer nada nesse dia, inclusive carregar um botão. Foi essa a ideia de Deus quando deu o sábado para eles descansarem? Eu acho que não. Mas os homens esticam as coisas sempre um bocado mais além e tornam-se legalistas. E Jesus, com esta história, quebrou aquilo tudo. Porque faz o herói da história ser um cão gentil, um samaritano. Os judeus detestavam os samaritanos. Vocês veem isso na história da mulher samaritana. Eles não se davam, eles não se falavam, eles não cruzavam o território deles. Porque para os judeus o samaritano era cruzamento de raças, não era uma raça pura como eles. Os judeus achavam-se únicos e especiais. Os samaritanos em tempos tinham sido parte do povo de Israel, tinham-se dividido, tinham-se vendido e tinham-se misturado com ídolos e tinham-se misturado com outros povos, outras raças. Portanto, eles tinham lá um bocadinho, 10% de sangue judeu, o resto não eram. E não eram de segunda nem de terceira, eles estavam lá abaixo na cadeia. Então, Jesus contar a história em que um samaritano faz aquilo que os judeus não faz, deve ter doído muito. Mas este homem estava a precisar. Ele não perguntou quem era o próximo. Jesus respondeu. Penso que vocês conhecem bem a história do bom samaritano, ou do samaritano, mas sabem que foi então um homem que estava a viajar e descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, provavelmente, além de ser a capital, era onde estava o templo. Não sabemos se ele foi ao templo, não sabemos se ele foi tratar de negócios, não sabemos o que é que se passou. Sabemos que esta rua era muito perigosa, esta estrada. Há registros de... Porque nesta altura eu estive a ler mais ou menos o contexto histórico, foram usados muita mão de obra para recuperar o templo, inclusive os governadores romanos desta altura fizeram muitas obras e como hoje em dia, por exemplo, uma obra pública, vamos fazer uma ponte, é preciso mão de obra a todo lado, acaba a ponte e aquela gente fica sem nada para fazer. E acabaram estas obras que estava a haver em Jerusalém e houve centenas e milhares de homens que ficaram sem nada para fazer, não tinham sítio, eles não tinham jornal para ir procurar emprego e muitos deles viraram para a bandidagem. Então punham-se nessa estrada que era a descer, que tinha muitas rochas e grutas onde eles podiam se esconder, facilmente alguém estava a passar e eles surpreendiam a pessoa e assaltavam. Portanto, era uma estrada perigosa, toda a gente sabia, mas se calhar inevitavelmente este homem teve que passar por essa estrada, se calhar a hora do dia que foi pensou, não vai acontecer nada. Aconteceu, ele foi assaltado, ele foi brutalmente espancado, ele foi deixado meio morto. Eu não sei o que é meio morto, a pessoa está viva ou está morta, mas meio morto quer dizer que quando a pessoa já não reage a nada. Ele estava cheio de hematomas, cheio de sangue, cheio de feridas, não estava consciente. E deitado no caminho. Passaram duas pessoas, um sacerdote
e um levita, ambos homens tementes de Deus, homens peritos na lei, que sabiam o que era um próximo e que sabiam que ele era um judeu, provavelmente pelas vestes, mas ainda assim olharam de longe, e porque tanto o sacerdote como o levita ficariam cerimonialmente impuros de tocar no homem, principalmente se ele estivesse morto, eles não podiam tocar em cadáveres, depois tinham que fazer todo um ritual de purificação, e ele, como ficou na dúvida, ele nem se mexe, não sei se ele está a respirar, se ele está morto, não faz mal. Se estivesse vivo, se calhar, se ele estivesse a mexer ou a gemer, se calhar, mas ele parecia estar morto, então seguiram o caminho deles. Mas houve um samaritano que também ia fazer esse percurso. Olhou para aquele homem, saiu do seu cavalo e foi ver se ele estava vivo ou estava morto. Percebeu que estava vivo. Fez os primeiros socorros no sítio. Usou o vinho e usou o azeite, que seriam os medicamentos da altura, para desinfetarem, o vinho pelo álcool, o azeite para cobrir as feridas. Deve ter rasgado um bocado a roupa dele para fazer ligaduras. Fez o que pôde por aquele homem. Pô-lo no seu cavalo, foi a pé até uma estalagem e lá pernoitou. Se calhar ele para o caminho que ele ia, atrasou-lhe completamente a viagem, ele perdeu um dia de viagem. E deu-lhe despesas também, porque ele foi para uma estalagem quando se calhar ele não tinha que ficar ali, e ele foi para a primeira que apareceu, provavelmente para socorrer aquele homem. Provavelmente não dormiu aquela noite, a cuidar das feridas dele e a tratá-lo, a dar-lhe um bocadinho de uma canjinha, a dar-lhe um bocadinho de água, a ver se ele não queria, estava muito dorido, mas tem que ser, precisas de forças, não estás bem. No dia seguinte ele tinha mesmo negócios para tratar, tinha coisas que estavam pessoas dependentes dele, ele não podia, mas ainda assim deixou dinheiro com o dono da estalagem para cuidar dele, para lhe dar um quarto, para lhe dar comida, para tratar das feridas dele, e quando ele regressasse, se fosse preciso mais alguma coisa, ele pagaria. Ele deixou uma boa quantia de dinheiro. 2 dinários era mais ou menos equivalente ao dinheiro, não era 2 dias de trabalho, mas a nível de pagamento de uma estalagem média, dava para 2 meses de cobrir despesas. Bastante. Ele deu-lhe a mais, porque senão o dono da estalagem dizia assim, não, isto para mim não chega. Ele está tão mal, eu sei lá quando é que tu voltas. Então ele deve ter dado dinheiro mesmo a mais, no sentido de dizer assim, tens aqui coberta uma boa quantia das despesas, não é por aí que não vais tratar dele. E foi, e nós não sabemos muito mais, mas sabemos que, sendo um homem de palavra, regressou e provavelmente fez ali um grande amigo com um judeu. Um samaritano e um judeu, quem diria? Jesus conta esta história e pergunta ao doutor da lei, então quem foi o próximo? Agora ficou fácil, não? E o doutor da lei nem sequer conseguiu dizer o samaritano. Doía-lhe muito poder dizê-lo. Disse apenas aquele que cuidou dele, não é? Diz o que usou de misericórdia, no versículo 39. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus vai e faz da mesma maneira. Outra vez a mesma regra, certo? Então este samaritano foi o herói, e com esta história... que deu uma lição a este doutor da lei, ficou resumido também para nós o que é a Bíblia toda. Amarás ao Senhor Deus de toda a tua força, de toda a tua capacidade, de toda a tua inteligência, de todo o teu coração e ao próximo. E isto é os 2 lados do baloiço, amar o Senhor, amar o próximo. E os 2 lados têm que estar em sintonia. Não podemos dizer, eu amo muito ao Senhor e não cuido das necessidades do meu irmão, do meu próximo, não posso cuidar das necessidades do meu próximo e não amar ao Senhor. O fusível vai queimar porque não há ali a alimentação correta. E como um irmão nosso na fé disse, esse irmão chama-se Tim Hassel, chamou-lhe de santo suor, ou seja, Deus, quando nos salva e nos santifica e nos quer fazer à imagem do seu Filho, quer fazer com que as nossas vidas sejam diferentes. E depois Ele coloca em nós a sua santidade. E depois tem que haver em nós o suor de querer fazer alguma coisa para pôr isso em prática. Ou seja, serviço do suor, santidade é a relação que nós temos próxima com Deus. E para este suor não é preciso desodorizante. É um bom suor da alma, sinal de que nós estamos a servir e a trabalhar. Isso é mesmo muito importante. E depois, como eu disse há bocado, quando nós passamos para o versículo 38, vejam lá, eu vou ler o 37 e o 38, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse depois Jesus, vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher,
por nome Marta, o recebeu em sua casa. Já não faz uma luz diferente? A maneira como Jesus falou de Deus e do próximo, e depois entra na casa de Marta. E é aqui que nós percebemos que a casa era de Marta. Lembram-se, o mês passado nós falámos que ela provavelmente teria sido uma viúva, porque ela tinha uma casa e uma mulher naquele tempo não tinha. Casa mais ainda porque tinha um irmão, e se tivesse sido uma herança parental, não era a casa dela. Então começamos a perceber o contexto todo. Vemos um Jesus que tinha tido discussão, entre aspas, argumentação com doutores da lei, com muita gente que o queria entalar, que tinha más intenções. Vemos uma mulher convidá-lo a entrar na sua casa para jantar e ele aceita. Eu preciso disso, preciso mesmo disso. Preciso de um sítio onde eu me sinta em casa, onde eu me sinta confortável, onde eu me sinta acarinhado. E por isso ele aceitou, e ele, a tropa toda, este convite de ir à casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Pronto. Viver então esta vida equilibrada da gangorra ou do baloiço, é muito que se lhe diga, mas mais do que querer ficar niveladas, porque aquilo, o objetivo é andar para cima e para baixo, é preciso mais do que estar niveladas, porque estar niveladas não tem assim tanta piada, passado um tempo, estamos ali parados, estagnados, é termos ritmo, é termos o ritmo afinado. Entre estes dois lados, entre amar a Deus, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a mim mesmo, que significa muito, porque eu amo muito, todas nós nos amamos muito. Portanto, não é coisa pouca. Um próximo que seja amado, que eu amo, da mesma maneira que eu me amo a mim, vai receber muito amor. Portanto, não há ali débito de amor nenhum. E o mesmo se passa com vocês. Portanto, alguém que tenha a felicidade de ser amado por vocês e o seja da mesma maneira que vocês amam-se a vocês mesmas, top 5, mesmo lá, da melhor maneira. Este equilíbrio, portanto, não é muito fácil, mas é necessário. E é necessário eu fazer uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Não é só uma, é só outra. É uma coisa e outra. E nivelar as coisas. Por exemplo, nós lemos na Palavra de Deus e lemos em Efésios, eu vou-vos ler esse versículo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Isto é Efésios 6, 7. Ou seja, servir de boa vontade como para o Senhor e não aos homens. Estão a ver aqui, servir os outros, mas como fazendo para o Senhor. Não estando à espera da recompensa do homem. Não estando à espera dos aplausos dos homens, ou das mulheres, ou de criar, tu és uma cozinheira excelente, tu és uma dona de casa exemplar. Não preciso desses aplausos. Eu faço como para o Senhor, de coração para o Senhor. Então, da mesma maneira, quando eu estou a orar, e estou a orar e a agradecer a Deus, e nós devemos dar grandes elogios a Deus. A adoração é isso, é elogiar Deus. Deus, obrigado porque tu és grande, porque tu és poderoso, porque tu és criador, porque tu és inovador, porque tu tens uma imaginação, Deus. Os animais todos que tu criaste, as plantas todas, as pessoas todas que tu criaste, isso é coisas dignas de ser louvadas. Então nós louvamos e agradecemos a Deus, pedimos coisas, que é lícito, não é? Pedimos para nós também, mas quando estamos a pedir pelos outros, se calhar o Senhor vai mover o nosso coração para a necessidade de um irmão ou de uma irmã. Quando eu estou a orar por alguém, em especial que ela está a passar por problemas, ele está a passar por dificuldades, se calhar o Senhor vai pôr uma ideia no nosso coração. Olha, liga-lhe, telefona-lhe, manda-lhe uma mensagem, fala com ele ao telefone, com ela ao telefone, passa lá por casa. Às vezes já aconteceu de eu passar a casa de pessoas sem antes telefonar, o que para mim é assim um bocado de coisa, porque gosto muito de avisar para a pessoa não estava à espera, não estava a contar. E eu sabia, e quando fui, foi na altura certa, foi da maneira correta, a pessoa que estava a precisar. Se eu tivesse dito pelo telefone, ela disse, não venhas, não vale a pena, mas como eu estava lá, ficou constrangida. E o constrangimento levou a boas conversas. É aqueles timings, aquelas coisas, aqueles recados que Deus nos dá através da oração. Porque eu estava a orar por aquela pessoa e eu recebi aquele recado. E é assim que a gente vai receber. Então vêm as duas coisas, eu a falar com Deus e Ele a trazer-me a necessidade dos próximos, do meu próximo. As duas coisas ligadas, o baloiço a funcionar no ritmo certo. E se nós queremos um exemplo de ritmos diferentes, e nós todas temos ritmos diferentes, há bocado estávamos a falar de vidas diferentes que temos, nós temos ritmos diferentes, ninguém tem que ser igual a mim, nem eu tenho que ser ninguém igual a ninguém. E entre nós, irmãs, mulheres da mesma faixa etária, com a mesma situação, ou as mesmas circunstâncias, têm ritmos diferentes. Tem a ver com as nossas personalidades, tem a ver com o estágio de vida onde estamos, tem a ver com a época de vida em que estamos. E querem um exemplo disso? Vejam Marta e Maria, ritmos diferentes. Mas os dois foram afinados. E não ficaram os dois iguais, ou não?
Continuaram diferentes, mas afinados. E é isso que tem que ser connosco. O ritmo destas duas coisas, adoração e serviço, é diferente para todas nós, mas tem que estar afinado pelo Senhor. Ele é que tem que chegar lá e dizer, olha, a velocidade aqui não está muito bem, tens sempre um bocadinho mais rápida aqui, passar para ali, porque tu não estás ainda 100%. Marta e Maria são bem exemplo disso. E existem algumas dicas que eu penso que são conselhos, e é isso que vos queria dar. O livro fala, e eu acho que bem, o livro fala não de um modo dispensacionalmente correto, mas eu quero-vos transmitir, penso eu, dessa maneira, de duas sugestões, de dois sinais, de dois sintomas, que se vocês não estiverem a praticá-los, é sinal de que o ritmo não está correto. Está bem? É sinal de doença. Se vos dói alguma coisa, é sinal que essa coisa não está bem. Se vocês têm uma dificuldade física, vocês percebem que isso é sintoma de alguma coisa, e estes dois são sintomas de que alguma destas duas áreas não estará tão bem. E o primeiro sintoma, ou o primeiro conselho que vos poderia dar é a dádiva do descanso do sábado. Eu já vou explicar, vocês sabem se é sábado, têm que descansar. Estão sentadinhas aí, não se queixem, hein? Conta-se a história de uma tribo migratória sul-africana que andava durante muito tempo, mas de repente paravam e acampavam durante alguns dias. Quando lhes perguntaram por que eles paravam, eles responderam que era para que as suas almas os alcançassem de novo. E é engraçado, porque nós andamos numa correria todos os dias, e nem o fim de semana às vezes é exceção. E às vezes fica muita coisa para trás, inclusive quase as nossas almas, porque o ritmo é muito acelerado, e às vezes até os corpos a descansar na cama estão mais acelerados que a alma que está a querer descansar, não é? E a gente dorme, e não dorme. Ritmos que não estão bem, e o descanso é importante. Tendo dito isto, deixem-me agora vos explicar esta questão do sábado. Mas antes, deixem-me dizer que a instrução que Deus deu aos israelitas, aos judeus, de que eles deviam guardar o sábado, foi clara, foi um mandamento, está entre os 10 mandamentos que nós lemos de Êxodo 20, e trazia consequências graves e sérias. Houve períodos do tempo em que o povo não respeitou o sábado e foram gravemente castigados por isso, porque o sábado era um dia da semana, o último da semana, em que eles deviam descansar, em que eles deviam estar em família, em que eles deviam adorar ao Senhor. Eles não tinham igrejas para ir perto, não é? Havia sinagogas, mas ficavam em casa em adoração, ficavam em casa a ler a palavra, ficavam em casa em família, não podiam cozinhar, não podiam limpar, não podiam trabalhar no campo. Era descanso para toda a gente, inclusive para os servos. Eles tinham estrangeiros às vezes a trabalharem para eles, que podiam ser judeus ou não, ou seja, podiam fazer as práticas deles ou não, mas ainda assim qualquer estrangeiro que vivesse em Israel não trabalhava no sábado. E, inclusive, os animais tinham folga ao sábado, o que devia ser muito bom para o cavalinho, para o boi, para a vaca, para a galinha. Portanto, naquele dia eles ficavam sossegadinhos, em paz, eles punham comida a mais no dia anterior, que é para não, e água a mais, e era folga para toda a gente, descanso para toda a gente, porque nós, seres humanos, precisamos de descanso. Nós precisamos desligar, fazer um reset, fazer um reiniciar, fazer um restaurar, fazer um balanço, como é que as coisas estão ou não estão. Precisamos isto regularmente, não é de vez em quando. Nós precisamos que seja a regra e não a exceção. Olha, este mês tive um sábado, ou tive um dia para descansar. Não, a regra deve ser, este mês eu tenho um dia de folga por semana para descansar e raramente é que eu não tenho. Portanto, o normal é ter um dia em que nós descansamos, em que nós desligamos, em que nós paramos. Os judeus tinham o sábado, porque Deus instruiu-os assim. Nós hoje não temos. Não temos ou não precisamos ter, no sentido que eles tinham de obrigatoriedade, eles tinham que parar tudo e todos. O apóstolo Paulo, para vos dar um bocado no contexto dispensacional, quando falou aos Gálatas, aos crentes da Galácia, que estavam a comportar mal, que estavam a ser gravemente influenciados pelos judeus, com práticas que não são próprias para a presente dispensação, ele puxou-lhes as orelhas, bem feio, quando lhes disse: vocês guardam dias e meses e anos, ou seja, vocês não têm que guardar estas coisas, porque eles guardavam isso para fazer cerimónias judaicas, e isso estava errado. Ou seja, nós não temos que guardar dias como eles guardam no sentido religioso disso, percebem?
Para nós todos os dias são o dia do Senhor. Devemos nos regozijar, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Todos os dias foi o Senhor que criou, permitiu que nós o vivêssemos, é um dia especial. Agora, há dias que nós temos rotinas normais e às vezes temos que sair dessa rotina. É isso que eu vos quero transmitir, a ideia de que o descanso marcado no calendário, na agenda, é importante. Há crentes que guardam o domingo, porque nós não somos judeus, então, baseando também no facto de que o domingo é um dia especial para o crente, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou, e eu ainda sou do tempo em que ao domingo parava tudo, não havia pão, não havia lojas abertas, não havia nada, porque o domingo não havia nada para fazer, o domingo era para estar em família e em casa. Isso foi há muito, muito tempo atrás, como vocês bem veem, hoje tudo funciona ao domingo, e com um bocado de sorte, 24 horas por dia, porque há sempre alguma coisa para nós fazermos. Isso é tudo muitas vezes distrações, isso é tudo muitas vezes intenções diabólicas para fazer com que não haja vida familiar. Porque quem está naquela loja a trabalhar tem família, sabem? Aquela mãe, aquele pai, aquele filho que precisa ir para casa, tem família. E quando nós estamos a ir à loja naquele dia, naquela hora, nós estamos a fazer com que aquela pessoa, que se calhar até não estava com a família, mas assim tem a desculpa que não está. E vem como isto é um ciclo de uma coisa que está sempre a rolar e não no sentido inspirador de Deus. Não quer dizer que agora vocês não podem fazer compras ao sábado ou ao domingo, não é isso que eu vos estou a querer dizer, nem vos estou a dizer que é o sábado ou é o domingo. O que eu vos estou a dizer é um período de um dia ou de uma parte de um dia. Vocês decidem na presença do Senhor, em que vocês param tudo e param todos, em que criam uma dinâmica familiar que já sabem que agora é tempo de. É tempo de nós orarmos, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de cantarmos juntos, é tempo de descansar. Vou muito cansado, vai descansar um bocadinho para o sofá, é tempo de não preocupar com nada e estar. Sabe o que é estar com alguém? Sentar com pressa, sentar a olhar para o relógio. Esse tempo é muito importante. Foi isso que Deus criou no sábado. E hoje, na presente dispensação, não devemos guardá-los esses dias dessa maneira, mas eu acho que faz parte do biorritmo humano haver um tempo em que se para tudo, em que se para todos. Eu acho que é muito importante. E eu desafio-vos, e por isso é que eu vos digo que não haver esse tempo de descanso é sinal de que um sintoma não está alguma coisa bem, e é um sintoma de que nós não estamos bem com Deus. Porque onde é que Deus fala? É na confusão. Com a televisão ligada, com o rádio ligado, com o computador ligado, com as pessoas a andarem a passear, a limparem, a arrumarem e a fazerem mil e uma coisas. É aí que Deus fala. Não é, irmãs? Deus fala no silêncio, Deus fala no descanso, Deus fala em mentes que estão frescas, que não estão tensas, que não estão preocupadas, que não estão agitadas. Então, quando nós não temos esse tempo à parte, sozinhos e em família, Deus não fala. Então já está um problema aqui no baloiço, não é? Já está a parte do serviço para cima e a outra da adoração para baixo. Porque a adoração, olhar para o relógio, não soa bem. Mesma coisa que os vossos queridos maridos convidarem para um belo romântico de um jantar, sentam-se à mesa, podes começar. Tens 20 minutos. O que é que queres falar sobre o teu dia? Isso é bonito, isso é romântico, isso é amor. Não é. Estar a cronometrar, estar a constranger, espera aí, deixa eu ver se eu consigo dizer tudo em 20 minutos. Não é? Então, porquê é que nós fazemos isso com Deus? Então, nós precisamos de tempo à parte, tempo desligado. E pensem assim, não é tempo para fazer os recados em casa. Não é tempo para aproveitarem de fazer as tarefas domésticas ou os miúdos fazer os trabalhos de casa. Não é tempo para arrumar aquela papelada toda que está ali das contas. É um tempo parado mesmo. Aquelas coisas podem-lhes fazer noutros horários, noutro ritmo. Agora isto do parar. Parece um desperdício de tempo e parece uma coisa contracultural. E é arranjar uma fase, um período na minha agenda em que eu não faço nada, não está lá nada escrito, tenho que fazer isto, aquilo. Sim, arranjar. Vai-vos custar porque tem que sobrepor outras coisas para esvaziar o espaço na agenda. Mas vai saber muito bem e vão colher bons frutos, vocês e a vossa família. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Invistam nisso. Independentemente da vossa idade, irmãs. Aquelas irmãs mais velhas, e agora eu, e agora... Um marido, olhem uns momentos só vocês e o vosso marido. Querido, agora não há nada, não há ninguém, somos nós os dois. Lembras quando a gente conheceu? Tu eras tão bonito. Ainda és.
Coisas desse género vão acontecer quando? Quando têm tempo. Então marquem na vossa agenda. Marquem na vossa agenda, Deus sabe o que faz. E ter um tempo vago. Nós vivemos numa correria tão grande que quando acontece uma emergência é o caos total. Porque nós não temos espaço para pôr em nada. Não há buracos livres, não é? Então vai haver o caos total de tudo. Agora, se nós tivermos assim folgas de tempo, acontece alguma coisa. Eu encaixo aqui, não há problema. Estão a ver uma vida mais descontraída, não é estressada. Não, eu tenho tempo. Não, isto que eu estou a fazer, posso fazer mais daqui a um bocado. Mas fala lá, o que é que tu querias dizer? Pronto. Completamente diferente do stress, do caos, da confusão. Então vou-vos pôr aqui algumas sugestões do que é que este tempo ou esta altura, que como eu estou a dizer, não estou a dizer se é um sábado, se é um domingo, se é uma segunda, se é uma terça, se é uma quarta, quinta ou sexta, é um período de tempo, ou um dia seria o ideal, em que as coisas são num ritmo diferente, são feitas de outra maneira, de uma maneira diferente. Eis aqui algumas sugestões. Deve ser um dia ou parte do dia diferente dos outros dias. Diferente na hora que eu me levanto, diferente na hora que eu como, diferente na hora que eu faço as coisas, porque o ritmo desse dia é diferente. Deve ser um dia de devoção na sala de estar e na cozinha. Foi isso que nós temos falado ao longo deste estudo, não é? A sala de estar é aos pés de Jesus, a cozinha é o serviço. E a mil e uma coisas temos que fazer. Então, para tudo. Se comerem pizza congelada naquele dia, não há problema nenhum. Os miúdos até agradecem. Se for uma coisa mais simples, uma saladinha, está-se bem. Não é estar a fazer muita coisa. Nós temos é que dar tempo para estar na sala de estar com Jesus. Ele está lá sempre. A gente é que às vezes não lhe dá atenção. Deve ser um dia em que a família biológica ou espiritual é priorizada, está junta, medita junta, louva junta, fica mais perto. Ficamos mais perto. Sabe quando nós olhamos para alguém e pelo olhar percebemos que alguma coisa não está bem? Às vezes nós não temos tempo para olhar para as pessoas. Para vocês, mães, olharem para os vossos filhos, como estás mais velho, como estás crescido, como é que estás diferente, não é? Ou para olharem para alguém e dizer assim, os anos passam e tu continuas igual, eu gosto de ti. Dizer esse tipo de coisas é neste tempo, neste dia em que as coisas são priorizadas. E desafios em especial vocês que têm filhos, o património que vocês lhes deixam, de eles um dia olharem para a infância deles e dizer, os meus pais tinham tempo para mim. Eu lembro-me daqueles domingos, daqueles sábados, daquelas tardes, daquelas manhãs em que nós estávamos juntos em família. É precioso, vale mais do que todos os brinquedos do mundo e do que todas as viagens do mundo e do que tudo. É precioso, irmãos. Quem diz filhos, diz netos. Vocês também poderem investir e poderem dar esse tempo de qualidade às pessoas que vocês tanto amam. Então, deixo-vos aqui estas dicas. Agora é vocês e Deus. Vocês é que têm a obrigação e o dever de o procurar. Dizer, Senhor, eu senti realmente a importância disto. Mostra-me como é que nós, como família, podemos fazer. E Deus vai-vos dar uma dinâmica diferente. Ok, guardar tempo especificamente para as coisas de Deus é muito importante. Vai valorizar o relacionamento que temos com Ele. Agora temos o outro lado do escorrega que temos que valorizar, que é o relacionamento com os outros. E aí agora vem a palavra de hospitalidade. Muito, muito importante. Praticar hospitalidade é um mandamento bíblico, está-nos instruído várias vezes no Novo Testamento, não é opcional, é realmente para todas nós. E ao fazê-lo, queria-vos, porém, esclarecer duas questões. Porque elas muitas vezes são... pensamos que é a mesma coisa e elas não são. Fazemos confusão entre a palavra hospitalidade e achamos que isso é a mesma coisa que entretenimento. E não é. Na prática são duas coisas até opostas. Podem parecer iguais na fotografia. Pôres uma fotografia de uma pessoa a ser hospitaleira e uma pessoa a entreter, sim. E podem parecer as duas muito parecidas, mas não são, porque o que difere uma da outra é a motivação. É a motivação porque se faz essa coisa. A diferença é a motivação. A hospitalidade é tirar o foco de nós próprios para os convidados. Ou seja, eu não sou a estrela da noite, eu não sou a rainha da noite, como dizia a música. Se eu convido alguém para a minha casa, o foco, a atenção, o destaque está toda nos convidados. É eles todos que têm que ter a atenção sobre eles. É eles que se devem sentir bem. É a comunhão que deve-se gerar dali, que deve fazer com que seja
5 estrelas aquela noite, aquele dia, aquele acontecimento, e não tanto eu, neste caso, sendo eu a anfitriã. Faz com que as pessoas, portanto, tira o foco de nós próprios para os convidados, faz com que as pessoas se envolvam em boas conversas, criem laços, ao invés de ser aquele ambiente perfeito em que quem fica bem na fotografia é a pessoa que organizou. Ou seja, nós quando temos a hospitalidade bíblica, nós queremos fazer com que as conversas que surgem sejam sobre coisas espirituais, porque senão é a mesma coisa que uma conversa no café, e não é. Porque está a ser organizada por alguém que é crente, que é salvo, que nasceu de novo, quem Deus é importante e é importante naquele lar, tudo o que se gera ali é à volta de Cristo. É a imagem de Cristo que anda ali. As conversas, tudo. Não quer dizer que com isto, nós como boas donas de casa, não possamos fazer com que esteja tudo bonito e arrumado e esteja com bom gosto e nos dediquemos até a fazer a comida, os preparativos. Não é isso. Isso não é o principal, mas isso também é importante. Porque nós queremos que as pessoas se sintam bem-vindas. Mas o mais importante é que, como crentes, a hospitalidade que nós criamos seja diferente. Seja diferente. E seja à volta das coisas do Senhor. E quem diz isso, hospitalidade, em relação a convidar crentes, por exemplo, mas também até descrentes. De que maneira mais agradável será do que um descrente, um vizinho, um colega, um conhecido, ser bem recebido na vossa casa, com todo o carinho e atenção, e com tempo perguntar, então como é que estás as tuas coisas, aquele problema, como é que tu os tinhas, e a pessoa começar a abrir-se, a pessoa começar a confiar, a pessoa começar a relaxar, e depois nós falarmos, mas a tua casa é diferente, mas tu vi uns versículos, li umas coisas, é o amor de Deus, e começámos a falar do amor de Deus. Não é uma maneira tão agradável, não é um ministério tão importante, a questão da hospitalidade. Mas tem que ser diferente, irmãs. Não pode ser só uma mesa muito bonita, tudo muito coisa, e depois espremido aquele momento não deu nada, porque não se falou em nada de valor, nada de importância. O Senhor Jesus esteve ali, porque Ele está presente em todo lado, e foi posto num canto, nem à mesa esteve. Porque não esteve nas conversas, não esteve nos pensamentos, não esteve nos corações. E como mulheres cristãs, connosco é diferente. Com os outros pode ser, connosco é diferente. Senão nós estamos a entreter. Então nós estamos a convidar as pessoas para entretê-las naquela noite. E por isso temos que fazer vários números e várias coisas para elas não se aborrecerem. Não. Nós estamos a convidar aquelas pessoas para juntos falarmos e pensarmos em Jesus. E o exaltarmos. E ele era um dos que estava sempre pronto para uma jantarada. Convidar sempre que ele estava sempre pronto, porque à mesa tem-se boas conversas. E de certeza que o ambiente, quando ele estava presente, era diferente. Porque é que hoje não deve ser também? Então, a hospitalidade bíblica é isto. E queria só fazer essa diferenciação para que nós possamos ter noção de qual é a nossa missão de hospitalidade bíblica. Agora, explicando isto, deixem-vos que vos diga que nenhuma de vocês tem desculpa. Vocês pensarem, eu não estou preparada para isso, eu não tenho jeito para isso, agora nesta fase da vida, a hospitalidade é um mandamento, eu não vos disse, está escrito na palavra que nós devemos o fazer, e não tem a ver com dons que tínhamos, com capacidades que tínhamos, que a casa é grande ou é pequena, se a despensa é grande ou é pequena, tem a ver com disponibilidade de coração acima de tudo, é sermos hospitaláveis. Ai pá, esta palavra hoje não está a sair bem. Hospitaleiras. Está a parecer do hospital, não é? Também podemos em casa curar as feridas da alma da pessoa, mas não era bem isso. Vamos ler versículos em que falam disso. Vou-vos ler estas versões, mas vocês podem apontar os versículos e depois leem melhor em casa. E aí está uma maneira de fazerem estudo em casa. Diz assim Romanos 12, 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. A nossa versão diz segui a hospitalidade. Praticai. A hospitalidade tem a ver com a prática, tem que se fazer, não é uma coisa teórica, tem que se praticar. E depois esta passagem de Pedro é mesmo para nós, mulheres, que elas estavam a pensar que estavam desculpadas, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. A nossa versão diz sem murmurações. Sem vos queixar, porque a gente pode fazer isto da hospitalidade e mesmo assim queixámos-nos e muito. E porque saíram daqui tarde, não tiveram cuidado com aquele vaso, e porque os miúdos não paravam quietos, e porque... vai por aí.
e eu fiz isto com tanto carinho e ninguém me disse que estava bom, e vai por aí. Portanto, é o mandamento: sede uns para com os outros, sem vos queixar, sem estar ali. Nós estamos a fazer para quem? Para o hóspede principal, que é Jesus. Não é? Se fizermos isso, nunca vamos ter problemas de queixarmos com nada com ninguém, porque Ele é sempre grato e fica contente quando nós o fazemos. Praticar, então a questão é ter a correta motivação e depois é praticar, irmãs, de uma maneira simples, de uma maneira modesta. Não temos que fazer um grande jantar, não temos que fazer um jantar com entrada, prato principal, sobremesa, aperitivos. Não é nada, é fazer um chazinho com umas bolachas. Já disse isso aqui tantas vezes. Convidar alguém, uma ou duas irmãs, uma ou duas vizinhas, ou duas irmãs e uma vizinha, que apanharem-na a jeito. Façam como vocês quiserem, mas usem esse dom da hospitalidade para cativar e para falar daquilo que é o hóspede principal sempre, que é Jesus. Este é o mandamento que nós temos da parte dele. É uma questão de prática, muita prática, e a primeira vez vai faltar ou vai haver a mais, a segunda vez já fica melhor, a terceira melhor, e vão fazendo por aí, está bem? Mas é algo importante, é um dos lados do baloiço. Um lado descansar, o outro lado sermos hospitaleiros, porque é sinal de que nós cuidamos dos outros. E quem não gosta de receber um convite, quem não gosta de ser recebido, e também é sinal de que nós devemos gostar de receber os outros. Portanto, é uma prática muito importante e que eu não posso deixar de achar que é fundamental no índice das listas, da lista de qualidades da mulher virtuosa, é ser hospitaleira, sem dúvida. Sem dúvida. E Hebreus falou que muitos, sem saber, hospedaram anjos, não é? E quando fala o princípio bíblico de nós sermos hospitaleiros, é colocarmos à mesa vários tipos de pessoas. Não tem que ser pessoas iguais a nós, no mesmo estágio de vida de nós, com a mesma idade que nós. É vários tipos de pessoas mesmo. Tem que ser não é uma coisa homogénea. É heterogénea, muita gente, variada gente, porque é assim que nos conhecemos uns aos outros. Pessoas novas, velhas, no meio, crianças, adolescentes, e todos conviverem. Isso é muito sábio e isso é muito bom e produtivo, isso é comunhão a sério. Então, que nós possamos abrir a nossa mente para o que é a hospitalidade bíblica e começarmos a projetar ideias já, de uma maneira simples, regular, da mesma maneira que o descanso é importante, de um modo regular, esta questão de sermos... de darmos e fazermos a hospitalidade também o deve de ser. Por fim, queria só terminar-vos mesmo com uma frase que eu acho que resume isto tudo e que deve ser o emblema que devemos ter na t-shirt, é ter paixão por Jesus, pois só assim vamos ter compaixão pelos outros. Paixão por Jesus para termos compaixão pelos outros. Paixão por Jesus, Ele é importante, eu não passo um dia sem Ele, Ele está sempre comigo, a Sua palavra também. E se isso for realmente a base e a estrutura, os alicerces da nossa vida, vão ser uma vida cristã como deve ser. Paixão por Jesus, porque Ele é que canaliza e que nos aperfeiçoa e que nos estimula em tudo. E para termos compaixão pelos outros. E assim terminou o nosso estudo, irmãs.